Oi, eu sou Yasmin. Esse é o podcast Sobreviver, onde eu bato um papo com os psicólogos e o cenário dele é onde a psicologia acontece. Esse é o nosso primeiro episódio e eu tô aqui com uma convidada muito especial, muito querida. Ela é psicóloga clínica e a abordagem dela é muito curiosa. A gente vai bater um papo sobre isso. Tô aqui com a Ananda. Muito obrigada, Yasmin, por esse convite. Estou muito honrada de participar do primeiro episódio do Sobreviver. A Yasmin é muito querida e todo o grupo de amigos dela lá da faculdade. Eu fiquei muito honrada de receber esse convite. Ananda, conta um pouquinho pra gente sobre as suas especializações, sobre a atuação na graduação de psicologia, com o que você atua atualmente? Então, eu sou psicóloga clínica, né? Eu formei em 2016. Esse ano vão fazer 10 anos que eu me formei como psicóloga. Que legal! E eu tenho refletido muito sobre isso, né? Sobre esse processo importante de formação que nunca acabará, viu, Yasmin? Você já fica sabendo. Mas você vai ficar sabendo de uma forma tranquila porque você é uma aluna dedicada. Ai, então, gente! Vai continuar estudando para sempre. Eu acho que a psicologia é um eterno caminho de aprendizado e de aprendizado pessoal também. E eu estava pensando esses dias sobre isso, né? Como a psicologia é um caminho que a gente tem que trilhar para sempre nessa questão da formação, do desenvolvimento pessoal, da análise pessoal. Então, eu acho que para a gente conseguir seguir aí no caminho da psicologia, a gente tem que seguir o pilar também da terapia pessoal, muito importante, né? E eu fiz minha graduação aqui em Valadares. E as minhas especializações, a que eu considero mais importante foi no ITCR Campinas. Então foi uma época que eu tinha que sair daqui de Valadares e ir lá para Campinas para poder estudar. Todo mês eu ia. Era custoso, assim, né? Tempo, logística, financeiramente, mas foi algo que mudou minha vida, porque lá eu conheci o grande Hélio Guilhardi, um grande analista do comportamento, que é conhecido como Skinner brasileiro. Você acredita? E eu gosto muito dele, aprendi muito com o Hélio. Beijo, Hélio, se você por acaso vê esse podcast. E eu me formei analista do comportamento, então, pelo ITCR Campinas. De lá para cá eu fiz outras especializações em terapia cognitivo-comportamental, autismo, análise do comportamento aplicado ao autismo e neuropsicologia. Ai, que legal! Ananda, eu queria muito saber como foi a graduação para você. Foi em 2016, eu que estou passando pela graduação. É uma forma diferente, é vivências diferentes e a gente gosta de saber, ainda mais uma pessoa que está fazendo 10 anos de profissão, é muitos anos. Como que foi passar pela graduação? Como que foi essa graduação? Eu acho que a graduação para mim foi um momento de muita aprendizagem, né? Na época da graduação, eu me apaixonei pela análise do comportamento. Na época, né, você brincou sobre os ratinhos. Na época, a gente tinha os ratinhos vivos. Então, a gente manuseava, aquilo me deixou encantada, assim. E eu acabei indo pela linha da iniciação científica. Então, desenvolvia muitos projetos na faculdade. Isso me aproximou muito dos professores, da comunidade acadêmica. Então, depois, as minhas primeiras oportunidades no mercado de trabalho vieram também de professores da faculdade. Olha. Ou de algum ambiente ali que eu já estava inserida, mas foi um tempo muito rico. Participei de vários congressos, estudava muito, até de madrugada. Hoje eu tenho que dormir 11 horas, né? Na época até 3, 4 da manhã eu estava lá estudando, então foi um período muito rico. Se eu pudesse voltar atrás no meu período da faculdade, como eu fiquei muito focada em análise do comportamento, eu acabei deixando as outras abordagens um pouco de lado. Nossa, sim. Eu sempre penso nisso. A gente tem que aproveitar a graduação para aprofundar nas abordagens que a gente está tendo contato ali, porque depois você vai ter que escolher, você vai ter que fazer uma escolha. É engraçado como que isso voltou hoje, né? Porque na faculdade de psicologia eu preciso, querendo ou não, transitar entre todas as áreas. Por mais que as minhas disciplinas estejam aí localizadas na área da análise do comportamento, não tem como não fazer esse vai e volta. Então, tenho lido muita coisa de outras áreas hoje, né? Então, o que eu deixei de lado retornou. Tenho aí estudado muito. Faculdade, né? Gente, a Ananda foi minha professora de análise do comportamento. Ela comentou que na época dela os ratinhos eram ratinhos mesmo. Só que na minha época, agora, há pouco tempo, não é. Ele era um ratinho online. E que situação, que engraçado. Foi uma comédia, mas foi interessante, foi divertido, necessário, né? Pra gente poder aprender ali sobre a análise do comportamento. Mas eu lembrei disso, eu falei, gente,
Tinha que comentar sobre. Aprendeu princípios básicos de análise do comportamento que, querendo ou não, eles vão nortear a prática clínica aí de todo psicólogo, seja ele analista do comportamento ou não. E sempre foi psicologia ou algo do decorrer da sua vida você olhou e falou assim, não, eu vou querer psicologia, ou era outra coisa, e aí do nada decidiu entrar na psicologia? Então, o meu pai, ele é advogado, né? E eu sempre vi ele trabalhando muito. Então, direito era uma coisa assim que eu falava, meu Deus, ele passava sábado, domingo e feriado, gente, lendo processo. Nossa! E engraçado que meu pai esses dias estava conversando comigo e falava assim, Ananda, eu sempre quis fazer psicologia. Olha! Eu achei engraçado porque ele nunca tinha comentado isso antes. Ele falava, eu pensava na psicologia, eu queria fazer psicologia, eu achava interessante. E ele falava pra mim, né, a psicologia e o direito, elas conversam, são áreas que conversam muito bem. bem. Eu conheço algumas advogadas, amigas advogadas que começaram a cursar psicologia pra atuar na psicologia forense, acho que é assim que chama. Isso pra atuar na psicologia jurídica, forense, né? Mas aí você me perguntou sobre esse processo de escolha. Na época de escola, eu era aquela menina assim, da arte, da música, dos esportes, então eu gostava de humanas, eu gostava de ler. E aí, mais pra frente, eu estudei numa escola franciscana. Eu acabei, né, me envolvendo muito com essa parte franciscana, Madre Serafina, São Francisco, e eu queria muito ajudar as pessoas. E eu vivi um processo missionário, né, nessa coisa franciscana, assim, e eu pensava, eu quero muito ajudar as pessoas, e a psicologia fez muito sentido a partir daí. E querendo ou não, eu acho que isso também de arte, sensibilidade, eu acho que norteia muito o trabalho do psicólogo. Psicologia, né? Essa coisa criativa, ainda mais psicologia infantil, muito isso. A gente tem que trabalhar muito com a criatividade, então aqui, por exemplo, na minha sala, eu acho que eu mergulho assim na arte às vezes, porque eu preciso usar muitos recursos lúdicos, né? Então, a minha trajetória foi marcada pelo desejo de ajudar os outros. Hoje eu ressignifico um pouco isso, pensando que ajudar é importante, mas talvez a gente não consiga ajudar todo mundo. Então, o mais importante para o psicólogo é aprender a escutar. Escutar. Uma escuta qualificada do que faz sentido na vida do outro, na vida desse sujeito, que faz sentido na vida dele. Eu acho que é o nosso recurso mais potente, né? Eu tenho uma amiga que fala muito, que é psicóloga também, né? A escuta enquanto potência no trabalho do psicólogo. Sim, nossa, isso é muito verdade. E é algo que a gente sempre bate na tecla dentro da graduação, que a gente tem que aprender a ter uma escuta clínica, uma escuta acolhedora, uma escuta que faça com que aquela pessoa se sinta que saia aliviado dali, tanto de dentro do consultório ou qualquer outra área que a psicologia for atuar. Eu acho que é Rubem Alves que fala isso, né? Que as pessoas não querem ninguém que cure as suas dores, mas alguém que as escute. Eu acho isso muito bonito. Muito real, assim. A prática e a graduação são coisas totalmente diferentes, né? Como que foi sair da graduação para a prática? O que você achou que foi mais diferente, assim? Na prática, a gente tem que articular tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria. É claro que os estágios na faculdade, eles nos ajudam, eles nos preparam, mas eu acho que o mais importante para o psicólogo é a sensibilidade com as pessoas que a gente atende, porque nenhuma teoria vai te preparar completamente para a prática, mas também sem a teoria, sem um embasamento teórico sólido, a gente está destinado a fazer coisas muito erradas na prática. Mas para mim o mais importante é a sensibilidade, saber escutar o paciente, saber sentar ao lado do paciente, saber entender qual a demanda, sem o tempo inteiro querer curar essa demanda, né? Então, isso tira um peso das nossas costas, porque existe uma ideia errada de que o psicólogo é um resolvedor de problemas. Um solucionador, né? Que tem que solucionar. Que eu vou ali, ainda mais infantil também, que a mãe acha que não, eu vou levar meu filho, ela vai resolver os meus problemas. E não é assim que funciona. Não é, a gente está aqui com o papel de analisar as contingências, lembra? As condições sobre as quais os comportamentos ocorrem, analisar o contexto. Às vezes a gente pensa que o psicólogo é a saída para tudo, mas a gente tem que avaliar o contexto que essa pessoa vive, o contexto social, o contexto familiar. Então, o psicólogo é essa pessoa que vai fazer essa análise abrangente de contingências e contingências às vezes entrelaçadas, contingências das vidas daquelas pessoas, daquela família, que se entrelaçam no processo. Porque quando uma criança chega aqui na clínica, não chega só essa criança.
chega um processo entrelaçado de contingências que fazem essa criança ser quem ela é. Então, uma coisa interessante também, eu tenho lido muito sobre isso, que a gente não deve ficar focado só naquele sintoma, na coisa como ela se mostra, mas olhar de forma abrangente aquilo que vem pra gente. Sim, além do que a criança traz, além do que os pais trazem, o contexto também, Isso, a análise funcional, para a gente poder fazer uma boa análise funcional. Ai, que legal. Quero muito saber algo que você aprendeu na prática. Que, assim, na faculdade te passaram todas as teorias e tudo mais, mas aquilo que realmente, na hora que você foi pra prática, você falou, nossa, isso aqui é novo, eu aprendi, assim, lá na faculdade, não me passaram, ou passaram, mas foi raso. Então, eu acho que o manejo de comportamentos inapropriados, porque eu trabalho muito com autismo, né? Então, como lidar com crises agressivas de crianças com TEA, por exemplo? É algo que a teoria ela te ensina, mas só na prática você vai conseguir manusear. E é uma coisa que me deixa muito angustiada até hoje, crises agressivas, porque a crise agressiva, ela é ali o final, então você tem que entender todo um contexto para intervir, a função desse comportamento, por que ele aparece, como modificá-lo, mas até hoje, por exemplo, mediar isso, né, às vezes você tem que pegar, segurar, fazer toda uma gestão é uma coisa que eu ainda estou aprendendo nesses 10 anos, mas que quando aquele dia acaba eu tenho que elaborar na minha terapia pessoal, porque é uma coisa que me deixa triste e angustiada. E aí eu penso, né, que aqui eu tô com aquela criança um tempo, né, e essa família que tá em casa com ela, tendo que mediar essas crises agressivas. Eu acho que é uma coisa que a teoria te passa, mas que você vai aprender muito na prática, na individualidade. Tem um autor na psicologia, o Seidman, Murray Seidman, de Coerção e Suas Implicações, não sei se você lembra dele, que ele fala muito que a gente precisa analisar o comportamento, mas que talvez a gente não tenha o controle de todas as variáveis, né? Então a gente aprende os conceitos comportamentais, a gente aprende como manusear, mas aquele indivíduo é único com especificidades que eu vou ter que analisar naquele caso. Que é único, né? Que é particular dele. Particular, singularidade. Nanda, eu quero muito saber, porque assim, a gente sai com uma expectativa da faculdade, da graduação, e a gente nunca imagina as dificuldades. A gente sempre pensa positivo, né? Uhum. Mas qual foi a maior dificuldade do início que você enfrentou, saindo da graduação? Eu acho que as redes sociais, às vezes, elas dão a ideia de que todo mundo sai da graduação com uma agenda cheia. Então, você já vai ter, assim, 1000 pacientes na sua agenda. Gente, isso não é verdade. Eu acho que é até injusto essas comparações que um recém-formado faz com a agenda, por exemplo, de um outro profissional. Será que ter uma agenda cheia é sinal de que aquele profissional é capacitado? De que ele é bem sucedido? E eu não acho que é bem assim. Então, alinhar as expectativas para o pós. Saber que você se formou psicólogo, mas que você vai precisar continuar uma formação continuada, e que a sua agenda, via de regra, será uma agenda que você construirá, né? E você se dedicará àqueles pacientes. Eu ainda acho que a melhor coisa que existe é o boca a boca. Quando um paciente vai em você, gosta do tratamento, e aí ele fala para outra pessoa. Hoje a gente está tendo que criar conteúdo nas redes sociais, mas eu ainda acho que a melhor propaganda é aquilo que o meu paciente sai daqui falando. Então, é esse comprometimento no atendimento daquela pessoa, daquele sujeito que vem e confia a você a vida dele, né? Então, pensar, não sou aquele que vai resolver tudo, mas sou aquele que vou me especializar para conduzir essa pessoa, esse sujeito, num caminho de autoconhecimento. Então, responsabilidade, primeiro, entendimento de que sua agenda ela será construída. A gente sai com muita expectativa, né? De tipo, nossa, eu quero atender tantas pessoas, vou fazer tal agenda, tal rotina. Porque isso não é sinal de ser bem sucedido, né? Então, existem várias formas de encher uma agenda. A gente tem que pensar em qual forma a gente pode construir a longo prazo para que seja bom para os sujeitos que a gente atende. Porque a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental. Será que é produtivo eu atender 20 pessoas no dia, 15 pessoas no dia para ter uma agenda lotada? Eu acho que não é isso que a gente precisa fazer, né? Então, a gente está na era da produtividade também, né, Yasmin? Tem que ser produtivo. É isso que você falou, de atender muitas pessoas no dia. Tanto que não é tão interessante por conta de você tá atendendo muitas pessoas ali, é muitas demandas, é muitas histórias, é muita coisa para você elaborar. Dentro das normas do CRP, tudo certinho, bonitinho.
E não é só pegar e colocar um monte de pessoas ali para preencher, para falar, nossa, eu tô atendendo várias pessoas. Com Tem certeza. que pensar em tudo, né? E também, isso que você disse em relação a nossa saúde mental é muito sério. De que às vezes a gente se sobrecarrega para poder estar atendendo às nossas próprias expectativas de muitas pessoas na agenda, de muitos atendimentos, sendo que depois a gente vai ficar todo sobrecarregado, não vai dar conta de nada, vai fazer tudo pra lá, de um jeito nada a ver. E você que está escutando aí esse podcast, aluno de psicologia, se ainda não experimentou fazer uma psicoterapia, uma análise, é importante, é muito importante. Não falo que todo mundo tem que fazer, porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho nada para poder trabalhar ali, mas quando a gente vai se tornando profissional, a gente começa de alguma forma a conviver com as angústias das pessoas. Então, eu falo isso muito na faculdade, né? Você já entendeu que a sua profissão é uma profissão de escuta de angústias? Então, para conseguir escutar, né, e elaborar essas angústias, às vezes são angústias que te tocam também. Muito. Eu fico pensando em relação à supervisão, porque dentro da faculdade a gente faz o estágio obrigatório e passa pela supervisão dentro da faculdade, né? E a gente escuta tantas coisas que mexe com a gente. Eu acho que se não tiver acompanhamento com o psicólogo, fazer uma análise, fazer psicoterapia, nossa, você não vai sustentar ouvir tudo que você escuta, porque são coisas assim, às vezes parece que é fora da realidade, né? E aí, é interessante que você está falando, e eu lembro do saudoso Contar do Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. Você já leu esse livro, Yasmin? Indicou. Eu vou te emprestar esse livro. Eu quero. Vou te emprestar. Assim, eu não gosto de pegar livro emprestado, eu rabisco tudo. Não, então eu vou te dar de presente. Amei. Vou te dar esse presente. Ele fala assim, será que você está preparado para ouvir e conviver com a diversidade da experiência humana? Com tudo que é diferente de você, com tudo que é diferente daquilo que você experienciou, eu adoro isso. Porque ser psicólogo é isso, é você entrar em contato com realidades que são completamente diferentes das suas e que você tem que ajudar ali a pessoa a entender o que faz sentido na vida dela. Né? Não é o seu sentido dela, né? Isso é maravilhoso. Olha aí, já fiz promessa de te dar um livro. Ai, eu amei! E Ananda, supervisão, então, é indispensável ou não? Indispensável, até hoje eu faço. Pego os casos que eu tenho dificuldade, vou conversar com um profissional que às vezes vai ter aí uma habilidade maior, mais tempo trabalhando com isso, uma expertise. Então, eu acho imprescindível para sempre, né? Eu trabalho com outro profissional aqui que não é da área da psicologia e ela já está há 35 anos fazendo isso e fazendo supervisão na área dela também. Eu falo, moça, até hoje, ela fala, Ananda, até hoje eu tenho que saber se o que eu tô fazendo tá alinhado com o que tá acontecendo agora, então imprescindível. E supervisão é muito interessante, você não aprende só com o seu, você aprende com, por exemplo, as em grupo, né, que na faculdade, eu sou estudante ainda, a gente faz em grupo lá na faculdade, então a gente aprende muito com os outros casos, com os casos dos outros alunos, que a gente vai escutando as demandas, as necessidades das pessoas, a gente fica, nossa, mas isso a gente não tinha parado para pensar, nossa, mas isso é muito interessante, e a gente vai aprendendo. E existe ela também individual, a supervisão individual? Existe a supervisão individual. Tem colegas minhas hoje que fazem a supervisão em grupo, né? Porque talvez quando você forme, seja mais viável você usar, né, procurar um grupo, porque a supervisão não tem um valor tão acessível. Então, você fazer em grupo talvez seja interessante tanto por causa do custo e porque você vai ouvir vários casos. Mas você pode fazer individual também, né, o que couber aí no seu orçamento e no seu tempo. Ai, que interessante. O importante é não deixar de fazer. É não deixar de fazer. Como que foi, dentro da psicologia, esse encontro com a psicologia da infância? Sempre foi a psicologia da infância? Você já entrou na faculdade pensando, eu quero atender criança. Porque, por exemplo, eu entrei com essa ideia, eu falei, não, eu quero muito atuar com criança, é a área que eu quero, é meu foco. Só que a gente vai conhecendo tantas coisas dentro da graduação que a gente fica até perdido, que a gente vai escolher com quem a gente quer atuar, né? Precisamente assim. Como é que foi pra você? Eu entrei na faculdade querendo trabalhar na área social. Lembra que eu falei que eu queria ajudar as pessoas, aquela coisa lá da minha época de escola. E aí na faculdade eu comecei a trabalhar com iniciação científica, com coisas da análise do comportamento. Então a gente pesquisava hipertensão e sintomas depressivos em pacientes hipertensos. Eu participei dessa pesquisa. Na faculdade eu não tive experiência com criança. Mas aí uma professora minha,
que trabalhava com infância, falava assim, Nanda, você tem perfil para trabalhar com isso, vem fazer uma experiência de trabalhar comigo, e eu fui, gostei demais. E uma outra professora também me indicou para trabalhar com uma criança autista, porque pediram uma indicação para ela, uma família estava vindo para Valadares, de São Paulo para Valadares, e queria uma pessoa que trabalhasse com análise do comportamento. E aí eu fui trabalhar como assistente terapêutica dentro da análise do comportamento aplicada da ABA com essa criança. Então foi assim que tudo começou. E é um menininho maravilhoso que até hoje eu lembro dele assim com muito carinho, evoluiu muito no tratamento na época, né? Tinha uma equipe em volta, então não era só psicologia, mas é uma criança assim que me marca até hoje. Eu tive contato com a psicologia infantil no estágio de psicodiagnóstico com você, com a Amanda, gente. Foi muito legal também, foi muito interessante. Ainda estou dividida. Isso não sei, mesmo. quando eu vejo a Ananda assim, eu fico, ai meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer. É sério? Obrigada, Yasmin. Eu fico tipo assim, o que eu faço? O que hora eu escolho? Pra onde que eu vou? Mas, enfim. Mas olha, eu como analista do comportamento, eu fico feliz demais de ouvir isso, porque às vezes a gente não sabe que tá inspirando alguém, né? Você tá lá com o seu podcast, vai inspirar muita gente, a gente não sabe. Mas eu penso que, acreditando muito na análise do comportamento, que o ambiente, assim, ele vai guiando muito a gente. É uma coisa que vai acontecendo de forma natural, essas escolhas, e também com as oportunidades que a gente vai recebendo, né? Sim. Cabe entender se eu vou gostar daquilo ou não. E eu gostei muito de trabalhar na área, gosto muito. Eu tive uma experiência também com idosos, então é uma coisa que fica ali no meu coração, no cantinho, que eu gosto muito de trabalhar com idosos. Eu gosto muito de escutar idosos. E aí teve uma época que eu precisei decidir. Aqui na clínica mesmo, quando eu mudei para cá, para esse ambiente, eu atendi alguns idosos. Só que começou a ficar inviável, né? Porque a recepção com muita criança, idoso e tal, eu tive que fazer uma escolha. E aí eu parei de atender os idosos e fiquei com as crianças. Mas ainda é um público que me chama muita atenção, que eu tenho muito afeto. E como é que foi? Como é que isso aconteceu? Foi um processo natural. Eu achava que estava tendo muito barulho, a sala estava muito infantil, e eu falei, é um ambiente que está me obrigando a fazer uma escolha, né? E aí eu já estava muito envolvida com a questão infantil, já fazia várias especializações, cursos, congressos, né? Então, antes da pandemia, a gente ia para muito congresso. Hoje tem muita coisa online, né? Sim. Mas antes, assim, eram muitos congressos todo ano, tá voltando muito agora, mas é uma escolha que eu tive que fazer, e assim, é uma escolha de agora, a gente não sabe do futuro, né? Sim. Então, não é uma coisa que eu deixo de lado, não. Às vezes a mãe de um paciente falava, eu tô precisando, minha mãe tá precisando tanto de um psicólogo, mas eu queria que fosse você. Aí eu falava assim, então, eu ainda tava na época que eu ainda não tinha fixado no nicho da infância, eu comecei a atender, eu adorava aquilo, aquelas experiências, assim, eu acho que eu sentia que era mais terapêutico pra mim do que pra eles, porque é muita experiência de vida, né? Sim, eles contam muitas histórias, né? Minha avó, eu fico vendo, minha avó conta muita história. Eu adoro. Muitas né? mesmo, Então... tipo, muitas até inventadas. História de pescador, dá uma aumentadinha. Sobre a sua abordagem, que a gente apelidou carinhosamente nós alunos como a abordagem dos ratinhos. Você contou que já entrou na faculdade, amou a análise. Amei. Mas sempre foi análise? Sempre Tem alguma foi. outra, não? Sempre foi, gente. Eu tinha um professor que ele tinha uma mania de dar um fichamento, Yasmin, que valia tipo assim, como se fosse assim, 5 pontos. Aí dava um monte de fichamento. Todo mundo odiava, eu amava. Foi assim que eu li todos os textos de análise do comportamento mais importantes. E assim, não é que todo mundo odiava, não. Tinha os que amavam, né? Mas era muita coisa, era muito trabalho. E eu amava aquilo de ler aqueles textos. Eu conheci João Cláudio Todorov, que é um grande nome da análise do comportamento, o próprio Hélio Guilhard, os textos do Skinner, Maria Amália e vários, sabe? Os Del Prete, que são da área de habilidades sociais. Então eu lia muito sobre isso. E aí aquilo fiquei aficionada. Princípios básicos de análise do comportamento de Moreira e Medeiros, eu lia aquilo e falava, gente, como isso faz sentido pra mim? E aí eu acabei fixando muito naquilo. Eu gostava também da área existencial. Eu gostava, tipo assim, eu achava muito difícil aquela história de ser no mundo, né? Nossa, eu acho não muita
coisa. Achava, mas assim, aí depois eu conheci uns teóricos que têm uma facilidade assim na leitura, tipo Carl Rogers. Aí eu adoro hoje ler Carl Rogers. É bom mesmo. Eu tive a aula dessa abordagem com o Sebastião. Ai, nossa, que legal. Sebastião é muito... Nossa, imagina entrevistar o Sebastião. Eu acho bacana, hein? Aí já vamos jogar essa daí. Ele fala várias línguas. Sério? Francês, assim, é verdade. Ele me deu aula, gente. Assim, ele ia falando, eu ficava assim... E agora? Como é que... É muita informação. Uma abordagem muito legal. É muito legal. Mas muito cheia de informação, muito filosófica e tudo mais. Mas ela é interessante, é uma abordagem interessante. Eu gosto de filosofia, então eu acho que essa parte aí da existencial humanista é uma coisa que me chama atenção. Mas eu era focada em pesquisa, porque eu fazia iniciação científica e análise do comportamento. O tema do nosso episódio é perdas e mudanças na infância. E eu acho que esse é um tema que algumas pessoas nem gostam de entrar sobre, né? Tem meio que receio. Quando se fala de perdas, né? As pessoas se relacionam muito a luto, a morte, né, de uma pessoa querida, a perda de uma pessoa querida, ou até mesmo acidentes, algo do tipo assim. Mas é muito além disso também, né? Mas quando isso acontece na infância, acaba que é muito invalidado, não é? Então, as crianças, elas aprendem por meio daquilo que a gente ensina para elas, né? Então, é muito mais simples eu ensinar que isso aqui é verde, que isso aqui é azul, que aquilo ali é amarelo, né? Que a gente está numa sala, e o Skinner fala isso sobre o behaviorismo, do que ensinar uma criança a nomear as emoções. Porque ela nomeia a partir da história da outra pessoa que está ensinando para ela nomear. Olha que interessante. Então, a tristeza, às vezes você está sentindo uma tristeza, vem alguém te invalida. Não, menina, você não está triste, não. Tá tudo bem. E aí você passa, às vezes, a negligenciar aquilo que você sente. Então, a infância é uma terra muito fértil, onde a gente tem aquelas crianças aprendendo tudo que a gente ensina. Então, esses mediadores são muito importantes nesse papel de validação emocional desse sentimento, porque às vezes a gente acha que a criança não sente porque ela não verbaliza aquilo da maneira que a gente talvez verbalize, porque tem muito adulto também com um déficit grande no repertório comportamental de falar sobre suas emoções, né? Não consegue, né? Às vezes isso não foi moldado na infância pelos cuidadores, pelo contexto. Então, esses comportamentos que às vezes não são verbalizados, eles são desencadeados de outra forma. Tristeza, para de brincar com uma coisa que brincava, começa a ter um desempenho inferior na escola, começa a se distanciar dos amigos, começa a diminuir o apetite. Então, nem sempre na infância essa perda vai ser materializada na fala, mas em outros comportamentos. Quando você fala dessa invalidação, eu sempre lembro daquela frase clássica, né? Engole esse choro, não chora, para de fazer pirraça, para disso, para daquilo. Sempre essa repreensão mesmo, acaba repreendendo a criança, impedindo dela poder sentir o que ela tá sentindo, né? Porque essa é a forma da criança sentir. A criança realmente sabe vivenciar essas emoções, não essas emoções, mas essas perdas, por mais que seja do jeito dela? Então, ela talvez consiga lidar da forma dela com essas perdas, não tem, assim, questões visíveis no comportamento, mas ela sempre vai precisar de mediação, né? Porque a criança, ela tá explorando o mundo a partir da lente do adulto. Então, o adulto tem que ter muito cuidado na observação desses comportamentos, para que ele perceba se a criança está conseguindo vivenciar isso de forma saudável ou não. Quando está fugindo da variabilidade normal, está tendo um sofrimento excessivo, né? Porque chorar por si só não é uma questão assim que nos traz a preocupação, mas como que isso fica a longo prazo, o tempo que isso vai ocorrer, a forma como isso se materializa. E quais são os tipos de perda que tá mais evidente, assim, no contexto infantil, que a gente invalida muito, por exemplo, separação dos pais? Nossa, separação dos pais, perda de um animalzinho, de um bichinho, né? Esses dias um paciente falava comigo que o peixinho dele tinha morrido, ele tava super triste com aquilo, né? E a gente tem uns livrinhos também que a gente utiliza, falando, né? Que o lúdico, todas as coisas vivas nascem, crescem, morrem, né? Os seres humanos também são assim. Então, a morte de um ente querido,
a morte de um animalzinho de estimação, um divórcio dos pais, às vezes é tão difícil, né? Porque a criança, ela pode entender que aquilo é culpa dela. Então, muitas vezes os pais, eles não têm, assim, essa destreza, essa habilidade de vivenciar esse processo. Começam outras questões como alienação parental, que é horrível para a criança. Então, um pai começa a falar mal do outro. Então, isso pode significar uma perda também, porque aquela criança começa a pensar assim, se eu amo a minha mãe, eu gosto dessa pessoa que é o meu pai, que ela tá falando que não presta, se eu gosto do meu pai e ele tá falando que minha mãe não presta, né? Como é que eu fico nessa situação? Então, o divórcio é um processo que exige muita maturidade desses adultos, né? Que devem se comportar como adultos. Como adultos, né? E isso que eu ia falar também em relação a não só de fazer essa alienação, mas também de até tentar fazer com que saia, tipo, em passinho, sem nenhuma criança perceber, sem a criança não perceber que os pais estão separando, e a criança fica tipo, o que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Tem alguma coisa faltando, achando que a criança não vai sentir, não vai perceber que tá tendo uma diferença ali no ambiente, né? E às vezes isso é pura fantasia dos pais. Tem alguns que até falam assim, não, a gente briga muito, né, eu já ouvi muito isso em outros contextos, a gente briga muito, mas ele não percebe não, a gente briga lá, nossa, claro que percebe, porque a gente acha que a criança, ela não é desenvolvida cognitivamente, então ela tem um nível de cognição para compreender nuances do ambiente, né? É preciso tomar cuidado. Nossa, e principalmente eu já ouvi falar muito de pessoas invalidando as crianças não verbais, os autistas não verbais, por achar que não fala, não tá sentindo, não sabe o que tá sentindo. E no autismo, você tá falando de uma coisa muito interessante, existe uma diferença, né? Entre comunicação expressiva e receptiva. Então, são habilidades que elas estão até ligadas, mas elas funcionam de forma independente. Então eu tenho, por exemplo, crianças que não falam, mas que elas compreendem tudo. Você pede assim, põe aqui alguns objetos na mesa e fala, me dá o patinho. Ou coisas mais complexas, uma figura, por exemplo, de uma criança chorando. Me dá a criança chorando. Me dá a palavra bola. Mas ela não fala, talvez por uma questão de fala, que aí tem que ser avaliado com um fonoaudiólogo, mas ela compreende, ela tem, tanto que quando a gente faz essa avaliação, existe um gráficozinho que a gente pode mensurar a comunicação expressiva e a receptiva, e às vezes a receptiva está lá em cima e a expressiva lá embaixo. Então um erro muito grande pensar que a criança não fala, ela não compreende. Ô Yasmin, vale falar também que às vezes a gente fala muito sobre essa questão de validação emocional e as pessoas elas confundem, elas acham que a gente tem que fazer tudo que a criança quer. E não é isso, gente. Criança precisa lidar com frustração, lidar com diferente, limite. Esses dias meu sobrinho queria de todo jeito uma coisa lá, mas na hora que não era aquela hora, né? E a gente tinha outras necessidades naquele momento, não dava para fazer a vontade dele. E aí ele me perguntou, eu falei que naquela hora não ia poder, porque a gente tinha que ir para casa, todo mundo tinha que tomar banho, não dava tempo. E ele falou, mas por quê? Eu falei, porque a gente tem que pensar no que as outras pessoas precisam também. E ele falou assim, mas por quê? Foi porque a gente não pode pensar só na gente. Olha que interessante, né? A gente começar a ensinar de pouquinho para as crianças o limite, mas isso não significa não explicar, deixar de ouvir, porque as crianças, elas são gente também, né? Então elas estão ali aprendendo por meio da modelagem, né? Aproximações sucessivas do comportamento-alvo. Além de modelagem e modelação, observando os nossos modelos. Então, se eu sou um adulto irritado, se eu acho que ela não está escutando, não está compreendendo, ela está observando tudo. Né? Nossa. Faço o que eu faço, falo, né? Mas não faça o que eu faço. Não funciona, não. Às vezes a gente pensa também que para criança a gente tem que estar ensinando só essas boas emoções, né? E como que ela vai lidar, por exemplo, com o tédio? Eu acho que uma coisa que acontece muito hoje, por a gente estar num mundo tão rápido, tão ansioso para fazer tudo, e é uma coisa que me incomoda, eu tenho tentado colocar a minha vida mais direcionada, uma vida mais calma, assim, sabe? Estamos voltando antigamente, fazendo a comidinha em casa, tentando ler um livro, desacelerar, né? Eu sei que a gente precisa das redes sociais, a gente precisa da internet, mas a gente não precisa disso o tempo inteiro.
né? Então, essa questão de desacelerar também é importante. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque lidar com o tédio, gente, para criança é muito importante. Ela não precisa ficar com o celular o tempo inteiro, ela não precisa ficar com você o tempo inteiro mediando a brincadeira, ela pode brincar sozinha, até criando. Pra desenvolver a criatividade, né? Para desenvolver e a parte desse brincar imaginativo, para explorar outras coisas. Uma hora ela tá com um graveto ali, eu não sei como você lembra da sua infância, né? A gente pegava graveto e brincava de cozinhadinha. Nossa, eu inventava muita coisa. Se eu for começar a contar, são caras histórias. Meu Deus do céu. E na minha rua tinha muita criança, a gente colocava todo mundo, eu tenho fotos assim, todo mundo no carrinho de mão, e um empurrando o outro, pulando corda, né? Então, a gente precisa entender que a infância, ela não é um lugar que a gente tem que preencher o tempo da criança com tudo. A criança precisa de tempo para elaborar tudo que ela aprende, né? Então, lidar com o tédio, por exemplo, não tá aqui ainda não, eu preciso mudar, né? Porque já tem o tédio, tédio, ansiedade, as outras emoções. Meus pacientes estão me cobrando. Lidar com o tédio também é muito importante para criança. Como a gente falou de luto, né? O luto da perda não só de uma pessoa querida, mas também de separação dos pais, mudança de cidade, mudança de escola. A criança, igual você trouxe, tem que ter um mediador ali para poder conseguir fazer com que a criança elabore isso. Mas como é que funciona para a criança isso? Então, nós adultos, a gente elabora a partir do que a gente acredita, né? Então, alguns de nós acreditam na vida após a morte, outros acreditam que não, que acaba aqui. Então, a gente vai elaborar a partir da nossa perspectiva. O que não é interessante é a gente ficar colocando para crianças coisas que não são funcionais, por exemplo, porque ela pode achar que aquela pessoa vai voltar, ou que aquele animalzinho vai voltar. Então, virou uma estrelinha. Será que é funcional a gente ficar falando? É mais interessante a gente falar, olha, essa pessoa se foi, ela morreu, a gente pode usar os livros para fazer uma analogia, né, para usar uma metáfora, para ajudar ela a entender. Mas é importante que essa criança entenda que essa pessoa não vai voltar, porque talvez a forma como a gente explica, a gente está dando uma esperança de que essa pessoa vai voltar, talvez a gente está criando mais sofrimento. Então, o real ele é muito importante, por mais que a gente use o lúdico para elaborar no real de que essa pessoa não vai voltar. Eu fiz um tempo atrás, né, com uma criança minha, estava muito difícil de explicar, porque era uma criança com autismo, com comprometimento, e aí a gente colocou no avião, foi o jeito que ele na brincadeira elaborou, colocou no avião, e essa pessoa foi embora, não vai mais voltar, um voo que não tem volta. Então é importante a gente elaborar a partir da elaboração do próprio paciente também, mas demonstrando que não vai ter uma expectativa de retorno, porque não vai ter. Sim, eu lembro que você fez um Reels sobre luto, e você mostrou uns livros, eu achei muito legal, muito fofinho. A gente vai pegar ele pra vocês verem. Então tá bom, vamos ver. Ai, gente, que gracinha. Bonitinho, né? Eu acho bem legal. Esse aqui, por exemplo, ele vai falando assim, estar triste não é estar mal, né? Então, algumas pessoas pensam que devem fingir que nada de ruim aconteceu quando alguém morre. Elas pensam que se não chorarem, dizerem ou fizerem algo diferente, talvez tornem as coisas melhores. Mas você não pode simplesmente esquecer que uma pessoa que você amava morreu, porque você amava essa pessoa. Né? Então é bem legal, assim, né? Fale sobre os seus sentimentos, fale sobre a pessoa que morreu, né? Vai colocando, recordar coisas boas ajuda, algo que ajude você a recordar, às vezes desenhar, ter uma foto. Então a criança elabora muito a partir dessas coisas. E os livros, a gente usa muito na psicologia infantil os livros, né? Tanto as histórias sociais, para ajudar a criança a entender habilidades sociais, por exemplo, como histórias assim que ela pode projetar suas próprias emoções, né, que ela pode se perceber ali naquela história. Então, que interessante. Nossa, muito interessante. O lúdico sempre presente. Aí presente. E, Ananda, o que um adulto nunca pode dizer? Nunca é muito pesado, né? Mas assim, o que ele não pode dizer para uma criança que está enfrentando o luto, que tá passando por isso, talvez de um peixinho que morreu, igual você comentou, ou talvez de uma mudança de escola, né? Os amigos que era querido não tá junto mais. Por exemplo, esquece isso, sua vida tem que seguir. Nossa, essa é dura. As crianças, elas são muito inteligentes, então, às vezes você pode ouvir uma resposta do tipo assim, você pensa que é fácil?
né? Porque as crianças têm hora que elas falam umas coisas com a gente que deixa a gente pensando por semanas. Deixa a gente sem fala. Eu ouço muita coisa aqui que eu fico assim, nossa, às vezes a gente pensa que ela não tá elaborando, mas ela tá elaborando muita coisa. Nossa, que interessante. E o que pode ajudar nesse momento, assim, em vez de falar coisas que não cabe, que não encaixa ali na situação, ou que até encaixa, mas que invalida a emoção da criança? O que fazer de verdade, assim, nesse momento? Permitir que a criança verbalize, né, aquilo que ela está sentindo, permitir que ela tenha ao redor dela, por exemplo, coisas que lembram essa pessoa querida ou esse animalzinho, permitir que ela tenha tempo, porque às vezes esse processo não é um processo que vai acontecer do dia para a noite. Então, ter paciência com essa criança e entender que talvez isso vai ter um tempo para poder passar, né? Então, é importante você estar ali próximo, disponível. Você quer desenhar, você quer falar sobre essa pessoa, porque às vezes você está ouvindo tanto sobre aquilo ali que você não está dando conta. E às vezes esse adulto vai ter que elaborar isso também, porque de alguma forma é ele que cuida ali daquela criança. Vai ter que procurar ajuda também, profissional. Isso. E é isso que eu ia te perguntar. Como que a gente sabe que essa criança que está vivenciando esse luto, que está passando por uma perda, separação dos pais, essas perdas que a gente comentou, precisa de ajuda profissional? Quando isso está impactando de forma veemente a vida dessa criança. Então ela não está comendo, já passou um tempo grande, ela chora, não quer ficar mais próximo dos amigos, né? Chora o tempo inteiro, não consegue fazer outras coisas, não consegue sentir prazer em coisas que antes sentia prazer. Quando ela acaba tendo prejuízos na escola, então era uma criança afetiva, brincava com os amigos, não quer mais, não quer ir para educação física, não quer estudar, não quer mais nada do que antes ela queria. Então é uma coisa que é importante procurar o psicólogo quando você percebe um prejuízo que já passa ali de um tempo que você considera que seria ideal. Aí fica a dica para vocês, se vocês estão percebendo aí no meio, no contexto de vocês, uma criança que está precisando de ajuda profissional. Essas são dicas importantes pra gente seguir. Agora a gente vai fazer uma brincadeira, o Ping Piss. Olha que nome legal. Ping Piss? O que seria da minha criatividade. Basicamente, são perguntas rápidas com respostas curtas. Eu vou fazer uma pergunta e você tem que me responder com uma resposta curta. Tá bom. Então vamos começar? Vamos. Teoria ou prática? Nossa, Yasmin. Prática embasada na teoria. Olha, que resposta boa! Mas se eu tiver que escolher uma, não puder escolher teoria ou prática, eu vou escolher teoria. Certo. Porque não tem como fazer prática sem teoria. Sim, é verdade. E uma palavra que define a sua abordagem? Ambiente, contingências. Não dá pra ser só uma. Não dá, né? Não, mas eu acho que ambiente é a que melhor define a análise do comportamento. Gostei. Um livro que todo futuro PIS tinha que ler, tem que ler. Coerção e suas implicações, do Murray Sidman. Não, mas eu não gosto de falar só um, por isso que eu quero vários. Cartas a um jovem terapeuta do Contato Caligares. Eu dei de presente pra Yasmin. Acabei de ganhar, gente. Eu estou estou ansiosa para começar a ler. Esse livro eu acho que todo mundo tem que ler, porque todo futuro psicólogo também, porque ele fala de coisas muito importantes na ética profissional. Uma palavra para viver. Autenticidade. Nossa, gostei. Autenticidade. E no mundo de hoje, né, nos dias atuais, tá difícil ser autêntico. Nossa, muito. De ter criatividade, de conseguir colocar isso em prática, de não se importar. De viver a vida que você quer viver, de seguir o caminho do seu desejo, não do desejo do outro. Nossa, isso é pauta de terapia. E uma palavra para sobreviver. Presença. Eu acho que estar presente. Tá tudo tão corrido, né? Sim. Se a gente tá fazendo uma coisa pensando em outra, presença. É só parar, né? Parar e ver que tá ali, tá vivendo, que tá no agora. Sobreviver, presença. Sobreviver, presença. Amei. E psicologia é? Um caminho de descobertas, né? Autoconhecimento vai se tornar sua profissão, mas de alguma forma te muda completamente. Que interessante. Eu tô terminando todo. Que interessante. Eu tô achando tudo interessante. Não tem como não mudar a gente. É verdade. Né? Existe uma grande diferença em você escolher fazer psicologia como ciência, como profissão, como aplicabilidade, você escolher fazer psicologia para se conhecer, né? Não deveria ser para se conhecer,
mas acaba que nesse caminho você se conhece também. Você vai aprendendo tanta coisa. Não vai? Você não Nossa, acha? quando eu olho pra trás, eu fico tipo, gente, é muitas coisinhas que a gente vai mudando, vai aprendendo dentro de sala, dentro de supervisão, dentro de estágio, principalmente. A psicologia nos muda também enquanto sujeitos. Muito. Eu tô no 8º período. Se você pudesse voltar hoje pro 8º período, o que você diria pra você mesma? Se eu pudesse voltar hoje, Ananda, vai dar certo. Eu falaria isso, porque é muita ansiedade, a gente fica com medo, né? É um caminho longo que a gente trilha enquanto profissão, psicologia enquanto profissão. Eu diria que se a gente se dedica, vai dar certo. Talvez não da forma como a gente idealiza, mas na vida eu acho que a gente idealiza muita coisa, mas o real também é bonito. Então eu diria, vai dar certo. O real, aquilo que você vive hoje também é bonito. E o que é viver a psicologia? Viver a psicologia é viver encontros diários de ressignificação, né? Então, acho que é viver a sensibilidade, é viver a escuta, viver a psicologia é viver junto ao outro, escutando e auxiliando nesse caminho de autoconhecimento. Que conselho você daria para os estudantes de psicologia? Não deixe que essas escolhas de abordagem limitem as possibilidades no campo da psicologia. Estude de tudo, aproveite as oportunidades, seja dedicado. Eu percebo que muitas das oportunidades que eu tive vieram de pessoas que estavam próximas a mim. Então, seja uma pessoa dedicada, uma pessoa que faz aquilo que é preciso ser feito, que estuda, que investe na formação e que cuida da sua saúde mental. Então, não deixe de cuidar da sua saúde mental, porque a gente só vai poder escutar as outras pessoas se a gente souber nos escutar primeiro. E se a gente estiver bem também. Se a gente estiver bem. Ananda, muito obrigada! Eu amei, gente! Gente, foi muito feliz, legal, foi muito feliz. bom. Antes de terminar, eu quero te dar um presente. Mentira! Um presente especial pra você, pra te agradecer por compartilhar esses conhecimentos. Eu não acredito, que coisa linda! Espero que você goste. Não sei se você é cafezeira igual eu sou amo. muito, e tipo assim, eu tô apaixonada com essas canecas, nessa lindo, cor, né? Aqui, tipo uma cerâmica, né? Ai, Que coisa sim. linda! Obrigada, Eu que amei. agradeço por aceitar o convite. Antes também, a gente vai fazer uma foto, uma selfie Polaroid. Ah, é? Que eu tô chique. Chiquérrimo. Obrigada, Yasmin. Me sinto honrada de participar desse projeto, assim, do Sobreviver. Eu acho que esse podcast tem tudo pra ser... Já é um sucesso, Ai, que né? bênção. Tô muito honrada de ter sido a primeira convidada. Eu acho que a Yasmin, ela tem muito talento, assim. Ela tem tantos talentos que é até difícil a gente saber, né? Mas, assim, eu acho que é uma coisa que veio pra ficar. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Sobreviver. Foi muito divertido, muito legal. Eu espero que você também tenha gostado. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas. E também não deixe de acompanhar nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios.